Como disse, né, na abertura, que a paz esteja conosco. Eu trouxe hoje um tema que é bastante delicado na vida da gente e que todos nós, com certeza, já passamos por coisas desse tipo, mas que a gente sempre olha com muita dor, porque é sempre um rompimento. Eu gostei da forma que ele anunciou isso, né? Quando uma alma deixa seu corpo. Eu achei isso tão suave, né? Parece que, né, nós não estamos nem falando de morte. Quando a alma deixa o corpo, ela parece que está grata ao corpo que lhe serviu por algum tempo. E que no momento em que ela não precisou mais desse corpo, ela o deixou. Mas ela não o abandonou. Ela o deixou porque ela havia completado a sua trajetória e o seu compromisso junto àquele corpo. Quando uma alma deixa seu corpo biológico, ocorre uma expansão da consciência, uma sensação de imensa paz e libertação. Isso, gente, é tão gentil, né, que faz com que a gente mude a concepção que a gente tem de morte. Nós sabemos perfeitamente que nós todos somos finitos e que um dia a gente vai morrer, né? Um dia a gente vai morrer. Mas até que esse dia chegue, nós temos muitos outros dias para viver. Enquanto a gente não morre, a gente pode fazer muita coisa boa. E é sempre assim que ocorre essa passagem, né? Quando a gente consegue fazer o trabalho que o Espírito veio no seu projeto reencarnatório, com certeza a alma que se liberta e passa na condição de Espírito tem essa sensação. Porque isso não sou eu que estou dizendo. Isso é toda a nomenclatura, toda a Kardec, né, no livro O Céu e o Inferno, ele comenta algo muito parecido com isso. A passagem. Como é que é essa passagem? Será que ela se faz de forma abrupta? Será que ela se faz repentinamente? Será que ela vamos dizer assim, imediata? Não é? Isso são curiosidades que a gente tem. Não importa o quanto somos curiosos com relação a isso, porque não vai mudar. Mas a gente tendo informação, ou a gente conseguindo saber um pouco a respeito desse momento, a gente começa a trabalhar isso com um pouco mais de harmonia. As nossas emoções talvez sejam um pouco mais, né, amenizadas ou mais equilibradas. O primeiro ponto a ser observado é que a separação entre a alma, nome dado ao espírito encarnado, e o corpo costuma ser gradual e suave. Por quê? Porque quem é que está fazendo isso, né? É uma equipe espiritualizada de muito conhecimento e de muita habilidade com aquilo ali e extremamente generosa que faz essa transição. Então a gente, nessa hora, a gente está em mãos de uma equipe espiritual que a gente poderia aqui na Terra, como a gente comumente chama, de santo. São espíritos habilidosos, gentis, educados, sensíveis, né? E de uma pureza muito grande, com muitas virtudes. Então ele nos faz, né, passar por esse momento com essa sensação, né, agradável, inclusive, sem causar sensação de dor. Inclusive os espíritos dizem que nascer é muito mais doloroso do que morrer. Na verdade, a morte não dói. Não dói. Dói porque às vezes estamos doentes, mas essa dor é no corpo.
Uma das informações que a doutrina espírita nos oferece sobre o que acontece com o espírito no momento da morte ou desencarne é que o espírito passa por um período de perturbação, onde suas sensações ficam meio adormecidas, de modo que a alma quase nunca testemunha seu desenlace. Algo parecido com o que ocorre com uma pessoa que acorda após a anestesia. Ora, nós estamos com o espírito ou a alma encarnada e ela está vinculada por energias magnéticas ao nosso corpo. Tanto é que ele disse: encarnado é alma e espírito ele está fora do corpo. Então ela tem essa passagem também. Então a gente precisa entender que num determinado momento ou num determinado intervalo, a alma ou o espírito, ela está passando de uma condição para outra, de uma condição de alma para espírito. E nesse período ela não percebe o que está acontecendo. É muito sutil isso. Ela está em boas mãos, muito bem cuidada, porém ela não tem a noção exata do que está acontecendo. Essa é uma figura que eu tirei, né, da TV Mundo Maior, processo de desencarnação na visão espírita. Essa imagem é muito interessante porque o perispírito nosso, que é a ligação energética entre o nosso corpo e o nosso espírito, ele tem exatamente as nossas feições. Inclusive, quando o espírito desencarna, se porventura ele não tem esclarecimento suficiente para saber que está na condição de desencarnado, ele muitas vezes assume o papel de como se estivesse com o corpo. Ele tem todos os trejeitos e todo o comportamento de uma pessoa encarnada. Só que ele normalmente não é visto pela maioria de nós. Quem é vidente, com certeza, pode fazer essa observação. Mas quem não é, né, não sabe. Inclusive, para quem é vidente, a recomendação básica, inclusive uma certa brincadeira, né, é perguntar para o seu interlocutor: você está encarnado ou desencarnado? Tal é a semelhança, né, entre os dois casos. E isso acontece muito. O espírito, às vezes, aparece para alguém numa situação particular e a pessoa pensa que realmente é uma pessoa, mas não é. Então, essa aí é uma figura, né, supostamente assim que acontece, porque a gente não tem máquina específica para fazer essa fotografia, então isso é uma vantagem, né? Mas é assim, quando há o desligamento ou no momento que está ocorrendo a morte, o espírito se eleva e sai do corpo. A passagem, porque há um momento, né, que é exatamente o momento dessa passagem, ou seja, o corpo desfalece, perde a vida e o espírito necessariamente tem que sair desse corpo. Normalmente tem que sair do corpo, mas há casos, né, em que isso não ocorre de imediato. O primeiro ponto a ser observado é que a separação entre a alma e o corpo costuma ser gradual e suave, sem causar sensação de dor, inclusive. Rodeia. A separação da alma do corpo é dolorosa? Né? Desculpa, gente. Não, o corpo frequentemente sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim do seu exílio. O que isso significa? Né? Quando a gente se reencarna, ou quando a gente nasce, o que aconteceu? Num determinado estudo feito junto à espiritualidade, se fez um projeto de vida, e nesse projeto de vida,
determina-se uma série de tarefas que nós precisamos cumprir aqui na Terra, junto ao corpo, como instrumento de trabalho, para o aprimoramento moral da alma. Então nós estamos, né, nesse momento, presos ao corpo. Aí as pessoas podem inclusive perguntar: poxa, mas se assim fosse, eu sentiria vontade de morrer. Não. A sabedoria divina é tão grande que ela, enquanto encarnado, ela permite que a sobrevivência do corpo seja superior, a vontade de viver seja superior, ou não permita às vezes que essa sensação apareça. Essa sensação, ela é muito própria desse momento. Ou seja, neste momento a gente tem essa sensação. Por quê? Porque o espírito, quando começa a tomar consciência da situação em que ele está naquele momento, ele começa a perceber as possibilidades dele aumentarem tremendamente. Ele tem raciocínio muito mais rápido, ele tem possibilidade de locomoção muito mais rápida, ele consegue enxergar com uma acuidade visual muito melhor, ele consegue audição melhor. Então todo o senso que ele tem da relação dele com o meio melhora muito. É como se a gente de repente estivesse vendo televisão, né, no modo, né, e passasse de repente para HD ou para um 4D, isso eu jeito. É mais ou menos por aí. Então o espírito, com essa sensação, ele se sente assim extasiado, e ele gosta muito de ver ou de ter essa sensação, porque ele amplia a sua possibilidade de entendimento das coisas. Mas isso aí no momento da morte? Oi? No momento Não, um pouco depois, né? No momento da morte, ele fica com a consciência um pouco paralisada. Ele não consegue saber o que está acontecendo. Porém, ele não é doloroso, né? Não é doloroso. Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Não tem. Isso é muito sutil. Isso é de uma sensibilidade, né, de uma grandeza, vamos dizer assim, infinita. Isso é coisa divina. A gente não consegue, com a nossa percepção, descobrir isso. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo subitamente libertado. Por quê? Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames. Esses se soltam e não se rompem. Ou seja, no trabalho da equipe espiritual que está fazendo o desligamento das energias magnéticas do corpo e do perispírito, é sutil e precisa ser delicado e um pouco, vamos dizer assim, só na mão deles. Nessa hora a gente tem que confiar plenamente na espiritualidade ou na equipe que está fazendo esse trabalho. O corpo e a alma precisa dessa ligação de perispírito. Eu não sei, quem trabalha com solda, não sei se aqui tem alguém que trabalha, ou com cola, né? É algo muito difícil. Vocês já imaginou a dificuldade que vocês têm quando vocês tenta colar, por exemplo, madeira numa superfície de aço? Não é muito difícil? Olha, nós somos matéria pura. O perispírito precisa ter uma característica que de um lado ele se cola ao espírito e do outro ele dá adesão ao corpo. Então ele tem uma transição de natureza diferente
do lado da alma e do lado do corpo, para poder fazer essa junção, porque senão não cola. E para isso se faz pela espiritualidade no momento da encarnação. E depois, na hora que a gente parte, também se faz pela espiritualidade, porque senão a gente danifica, ou senão corre muito risco, porque é muito delicado, corre risco de danificação, ou de danificar, desequilibrar completamente a alma. Como se preparar para o momento do desencarne? Talvez seja, na nossa vida, uma das coisas mais difíceis. Talvez não. Com certeza é a coisa mais difícil, a gente morrer. Para nós que gostamos de viver, porque não é proibido e não é pecado gostar de viver. Se a gente vive, porque se assim não fosse, Deus não teria colocado para nós um mundo tão colorido, um mundo com tanta suavidade, um mundo com tanto recurso, com tanta beleza. Não é? E não teria também deixado para o nosso corpo a possibilidade dos prazeres. Então viver, não tem nada de errado em viver. O que está errado quando a gente vive uma vida que não seja recomendada por nosso Pai Celestial. Isso é um problema. Mas quando a gente faz uso do corpo para realizar as tarefas que aqui estamos para fazer, isso é abençoado. Nós recebemos virtudes exatamente para fazer essas tarefas. Os ensinamentos espíritas com explicações atuais ajudam muito a entender todo o processo. E mais, a entender que a verdadeira vida é no mundo espiritual. Devemos sim amar a vida, vivê-la plenamente, mas lembrando que a matéria não pode ser mais importante que a vida espiritual. Fica muito mais fácil para a gente se a gente começar a trabalhar alguns conceitos que são partes integrantes e obrigatórias da nossa vida. Morrer é uma necessidade. Inclusive, se a gente extrapolar esse pensamento, não é, e pensasse que o nosso corpo fosse eterno, não seria uma dificuldade muito grande? Né? Pensar que eu vou viver eternamente. Né? Então, eu preciso ter essa alternância até para poder desafogar a nossa alma para que ela comece a progredir e nem num determinado momento não vai precisar mais de corpo. Mas se a gente souber e aceitar a morte como uma necessidade e que todos vamos passar por isso, a gente começa a trabalhar isso melhor. E esse preparo, qual é esse preparo? Né? Esse preparo é exatamente para nós que somos espíritas, nós falamos do Evangelho de Jesus, não é isso? Vamos viver de acordo com o Evangelho. Acho que aqui, entre nós que estamos aqui, todos nós já sabemos como devemos nos comportar. Não é isso? Nós temos muitas coisas que ainda não conseguimos fazer. Mas nós precisamos fazer aquilo que já está ao nosso alcance. Isso é o bastante, gente. A partir do momento que eu tomei conhecimento que uma determinada ação é necessária e benéfica para o meu espírito, eu preciso ter o compromisso de fazê-la. Saber que perdoar é função fundamental nossa diante dos nossos irmãos. Se eu sei, então eu preciso perdoar. E perdoar, inclusive, a si mesmo. Eu não posso viver com culpa se um dia eu cometi algum erro. O que eu preciso é retratação. Eu preciso reparação.
E nós estamos aqui hoje para reparar muitas coisas que nós fizemos em encarnações passadas. Então, preparar-se para a morte não é eu, comprar caixão, mandar fazer um túmulo, guardar dinheiro para poder fazer o enterro. Não é isso, não. Preparar, gente, é tomar consciência, é tomar a responsabilidade de me conduzir de acordo com aquilo que recomenda Jesus. E nós temos um parceiro bacana, muito bom, que nos assiste o tempo todo, que é o nosso Mestre Jesus. Fica muito mais fácil caminhar com Jesus do que caminhar sozinho. O desprendimento está diretamente ligado ao adiantamento moral do espírito. Quanto mais evoluído, mais fácil é essa passagem. Dizem que Chico dormiu e ninguém percebeu. E ele disse que passaria num dia em que ninguém tivesse esperando. Foi exatamente na Copa de 2008, né? 2002, né? No momento do jogo do Brasil, todo mundo na televisão assistindo, o Chico passa. Se elevado, o que acontece no momento da morte é semelhante a dormir e acordar em outro plano, suave e tranquilo. Com certeza, nós vamos ter um pouco mais de problema, né? Por quê? Porque a gente não é muito, vamos dizer assim, ainda equilibrado e cumpridor das nossas responsabilidades. Mas fica tranquilo, não vai ser difícil. Quando a gente olha para as pessoas, a gente tem essa sensação. Quem busca, gente, quem está buscando, quem tem benevolência, a espiritualidade olha muito para quem está com benevolência. Por isso é que tem o trabalhador da última hora. O trabalhador da última hora também ganhou o mesmo denar que ganharam os que começaram mais cedo. Basta que haja vontade, basta que eu esteja preparado, mas eu não fui acionado na hora certa. Mas se eu estiver com aquela vontade, se eu estiver disposto a entregar o melhor de mim para o meu trabalho, com certeza isso ficará claro lá na pátria espiritual. Morte e desligamento do corpo físico são simultâneos? Né? Não, nós já vimos que não. Né? Eu vou ler isso aqui porque eu estou ficando com pouco tempo já. Morte física e desencarne não ocorrem simultaneamente. A morte física se dá com a morte cerebral. Para de funcionar. Todo o comando neurológico do corpo para. Movimentos, respiração, sensação de tato, olfato, visão, audição, tudo isso cessa completamente. Não sentimos dor porque não tem mais nevralgia. O espírito desencarna quando se completa o desligamento, o que demanda algumas horas ou alguns dias. Dependendo dos casos, a equipe espiritual não faz o rompimento de imediato. Ele aguarda a possibilidade do espírito ou da alma começar a entender o que está acontecendo para poder fazer esse desligamento. Porque, segundo a própria espiritualidade,
Se você fizer isso muito abruptamente, para aqueles que não estão preparados, pode causar um desarranjo muito forte no espírito e ele sair completamente desequilibrado. Certamente os benfeitores espirituais podem fazê-lo de imediato, está vendo? Tão logo se dê o colapso do corpo. No entanto, não é aconselhável, porquanto o desencarnante teria dificuldades maiores para ajustar-se às realidades espirituais, o que aparentemente sugere um castigo para o indivíduo que não viveu existências condizentes com os princípios da moral e da virtude. É apenas manifestação de misericórdia. É considerado misericórdia. Por quê? Porque você permite que essa alma, né, possa entrar num processo de aceitação, mesmo às vezes ainda ligado ao corpo. Segundo muitos romances aí, não sei se vocês já leram, não me lembro o nome agora de algum, mas tem corpo, tem espírito que fica grudado ao corpo no cemitério por dias seguidos. Por quê? Porque não pôde desligar. Assistência após a passagem. As almas nunca saem sozinhas. Tem uma equipe espiritual. Às vezes a gente fica assim, eu quero que a minha mãe, a minha avó, né, a minha tia, que a gente gostava tanto, estivesse comigo, né, ou viesse me buscar. Às vezes não é possível. Mas não é porque não vêm os parentes nos buscar que essa assistência seja pior. Essa assistência se faz pura e unicamente por amor. São espíritos extremamente bondosos, extremamente educados, cheios de virtudes, cheios de conhecimentos, cheios de habilidades para lidar com essa situação. Então, nesse momento, nós estamos nas mãos de espíritos amorosos, espíritos dedicados, espíritos gentis, espíritos que fazem do seu trabalho a assistência fraterna aos irmãos. Os guias espirituais também estão presentes para tranquilizá-los e acompanhá-los em sua jornada. Todos nós temos um guia, não temos? A gente chama de anjo de guarda, outros chamam de espírito iluminado. Tem muitos espíritos que caminham com a gente, nos assistindo, facilitando o nosso trajeto, facilitando a nossa lida com as dificuldades que temos, principalmente nos momentos de conflito. Às vezes eles são levados para locais de recuperação, especialmente se passarem por uma morte imediata ou uma doença longa e exaustiva, ou se você teve uma vida difícil. Vai depender muito da forma como a gente conduziu a vida. Porque muitas às vezes precisa de uma assistência além daquela que foi dada no momento do desencarne, no momento do esclarecimento da condução para um determinado lugar. Ele vai precisar de mais assistência depois. Às vezes dorme, anos a fio. Tem espíritos, segundo a espiritualidade, que dormem durante 100 anos, 200 anos. Tal é o desequilíbrio. O que acontece depois do desenlace? Somos atraídos para regiões que mais se assemelham ao que somos. Semelhante atrai semelhante. Né? Então, assim, quando a gente fala na fé no futuro, a gente precisa pensar que para a gente chegar no futuro, a gente vai ter que morrer. E se a gente espera um futuro melhor lá no mundo espiritual, que é o nosso lugar, então a gente precisa semear o que nós queremos colher. Porque a semeadura se faz agora, a colheita vai se fazer depois. Vai ser no mundo espiritual que nós vamos colher grande parte daquilo que fizemos. Não importa se é bom ou se é ruim. Importa que nós vamos receber. Não tenham dúvida. As memórias são acessíveis, né?
Em parte são. Isso também varia muito de acordo com a evolução espiritual. Muitos espíritos, logo depois do desencarne, tomam conhecimento de suas vidas passadas, conhecem os problemas que tiveram, conhecem as obrigações que têm dali para frente, já sabem trabalhar um plano novo, ajudar a trabalhar um plano novo, se for o caso, para reencarnar. Então eles têm acesso, sim, a algumas coisas, às vezes não. Mas isso quem determina é a equipe espiritual que está tomando conta de cada um. Vai liberando essa memória aos poucos. Integração do espírito à nova condição será com base nas necessidades de aprendizado e afinidades. Ora, aprimoramento da alma se faz por encarnações sucessivas. Não tem como, gente. Porque só no corpo físico é que nós seremos capazes de cumprir algumas provas ou até expiações, como é o planeta Terra. Nós estamos encarnados aqui porque nós temos esses débitos, nós temos essas dívidas, precisamos de fazer essas provas. E no caso de um espírito que acaba de desencarnar, ele começa a tomar conhecimento das faltas que ele cometeu, dos novos desafios de aprendizado que ele tem dali para frente, e com base nisso, ele vai desenvolver uma nova encarnação. Claro que ele vai ter ajuda para isso. Divulgar o Espiritismo para melhorar o conhecimento dessa situação e facilitar a relação com a realidade. Continuamos vivos e com as mesmas características de antes. Para quem não acredita em vida espiritual, esta convicção pode, neste momento, uma confusão e não consegue perceber a situação com uma vida extrafísica. Quem tem essa dificuldade de entender a vida como fé no futuro, ele nunca vai achar que morreu. Então é um problema, porque ele vai ter as condições, para ele, as mesmas que ele tinha enquanto estava vivo. Então, nesse caso, ele não vai conseguir uma janela de observação que lhe permita vislumbrar que naquele momento ele é muito diferente do que ele foi quando encarnado. E isso é sempre um problema. Por isso que o Evangelho recomenda conhecer um pouco desse processo, para que quando a gente chegar lá do outro lado, a gente poder identificar, tomar conhecimento e buscar atitudes que sejam compatíveis com essa nova condição. Isso é muito importante, gente. Muito importante. Quando reencarnar, depois de tomar consciência do nível do atual desenvolvimento, ele percebe que precisa acertar os compromissos rumo ao aprimoramento moral. Então essa hora é hora de encarnar, ou de reencarnar. E aí ele vai buscar parceiros. Outro dia eu vi uma história interessante, uma narrativa do Chico. O cara desencarna porque ele comete alguns delitos, uns crimes, e desencarna. E ele, quando chega lá, ele percebe que tinha feito algo que estava tudo errado. O que ele faz? Ele começa a trabalhar o projeto reencarnatório. E o guia espiritual dele, a equipe, o auxilia nesse processo. Mas ele tem que tomar a iniciativa de ir buscar. Eles também não sabem tudo. E ele envenena, em vida ele envenena a madrasta dele, porque ele fica com ciúmes dela, porque ela poderia tomar os bens do pai dele, e aí ele envenena e ela morre disso. Quando ela vai para o mundo espiritual, ela vai extremamente amedrontada, e ela se esconde, e dizem que fazem 20 anos que ele está buscando esse espírito para reencarnar com ele, para convidá-lo para reencarnar com ele, e ele não consegue encontrar. Então, assim,
é muito prudente, né, que a gente, sabendo dessas coisas, comece a tomar mais cuidado com as nossas ações. Porque elas têm reflexos, às vezes, altamente difíceis de serem resolvidos no futuro nosso como espírito. O guia nosso, né, o nosso guia, né, ele tem papel fundamental nisso aí. Onde a gente vai reencarnar? Né? Se a gente tiver, né, que fazer expiação e prova, com certeza na Terra. De novo, né? Com certeza. Mesmo porque, se a gente olhar, por exemplo, as crianças, né, que são pequenas, né, como é o nosso caso agora, espíritos ainda imaturos, sem maturidade, criança também não tem maturidade, não tem muito discernimento. A cognição é pequena, né, o discernimento é pequeno para fazer escolhas. O que a gente faz? Chegou a idade escolar? Não manda para a escola? Manda para a escola. Qualquer escola? Não, você vai lá escolher a escola. Né? Então nós temos também lá no mundo espiritual alguém que vai fazer isso com a gente. Não que eles vão te obrigar. Né? Você pode ficar na erraticidade um tempão, né? Mas você não evolui. Então a recomendação que você vai receber é, olha, você tem débitos compatíveis com os trabalhos da Terra. Expiação e provas a cumprir. Então, o lugar que você vai reencarnar é na Terra. E aí, cabe a gente a decisão final. Né? Gratidão. Eu coloquei isso aqui porque eu achei isso aqui super interessante. Né? Quando a gente fala de gente, quando a gente fala de pessoas, a gente pressupõe o quê? Quando eu falo de pessoas, vocês pensam em coisas ruins ou coisas boas? Eu penso em coisas boas, porque as pessoas são boas. Nós estamos num processo ainda de aprendizado que no nosso DNA o bem já existe. Mas nós temos ainda muitos passos a dar no sentido de caminhar para a benevolência completa. E, segundo a espiritualidade, nós não encontramos, nós não somos ou sentimos gratidão, não é uma decorrência de que sejamos felizes, mas a nossa felicidade decorre da nossa gratidão. O que é que significa isso? De forma resumida, nós encontramos muitas pessoas caminhando por aí, completamente insatisfeitas na condição que estão. Não é isso? Às vezes tem muito mais, mas muito mais do que o necessário para viver, mas estão insatisfeitas. Como é que essa pessoa vive? Ela é feliz? Não, ela não tem condição de ser feliz. Por quê? Porque ela ambiciona uma vida que ela não tem. Então ela nunca vai ser feliz. Então a condição para que a gente seja feliz é que a gente comece a gostar daquilo que a gente tem. E é preciso gostar mesmo, gente. A gente casa, né, e passa um determinado tempo, né, a gente, né, olha para o parceiro da gente ou para os filhos e fala assim, puxa, não é bem o que eu sonhava, né? Não é? Alguém já pensou isso aí? Não vai falar não. Mas é assim, gente. Por quê? Porque nós nos deparamos primeiro com a pessoa que a gente quer ver. Porque todos nós temos dentro de nós muito mais do que um tipo de pessoa só. Nós somos vários. Depende muito das circunstâncias e depende muito das emoções com as quais nós nos alimentamos.
Essas emoções às vezes nos tira daquele ponto legal que a gente vive e nos desarmoniza e nós criamos caso com todo mundo, não é? Então essa relação que a gente tem com os nossos parceiros em família são as coisas mais difíceis que a gente tem nesse momento que a gente está vivendo agora. Por quê? Porque ali é que estão todos os problemas que a gente vive, todos não, né? Parte dos problemas que a gente vai ter que resolver. E começar a gostar, mas gostar mesmo, amar. Porque dizem que amar é um exercício. Por que a gente começa a namorar e a gente gosta muito? A gente exercita esse amor constantemente. A gente exercita esse gostar. A gente encontra, a gente bota a melhor roupa que tem, bota o melhor perfume, faz barba os homens, as mulheres esticam o cabelo, quando esticava, agora não estica mais, agora é muito bonito, né? Já tá, né? Todo é muito natural, o que é legal pra caramba. Né? Mas nós nos preparávamos para apresentar para o outro o que era melhor. E de repente hoje nós fazemos exatamente o contrário. Nós apresentamos para o outro o que nós temos de pior. Ele vai ver comigo ou ela vai ver comigo. Não é assim? Então, gratidão é aprender a gostar daquilo que tem. Vamos exercitar o amor constantemente, todos os dias. Pede a Deus. Faz com que eu goste muito da minha mulher. Eu peço a Deus todo dia. E eu adoro a minha mulher. Eu amo a minha mulher. Eu também. Né? Não é muito bom? É muito bom a gente conviver com quem ama do que com quem a gente detesta. É muito bom. Então eu peço todos os dias, Deus, alimenta sempre o meu amor pela minha mulher. E me alimenta também, e alimenta também o meu amor por vocês. Vocês ficam com Deus e uma boa noite. Muito obrigado, Deus nos trouxe um tema, às vezes, que a gente não gosta de pensar, mas que é